Hoje celebramos, juntos com a Igreja, a solene celebração de São Pedro e São Paulo. Duas colunas, dois homens, duas histórias, duas experiências, dois caminhos, duas orientações belíssimas para a nossa vida. Hoje, com alegria, quando celebramos São Pedro e São Paulo, celebramos o testemunho daqueles que viveram, conviveram, trabalharam, andaram, fizeram a experiência de Deus na companhia de seu Filho, Jesus Cristo. Neste domingo, rezamos de modo especial ao sucessor dos apóstolos, hoje o Papa de número 266 na história, na tradição e na caminhada da fé católica. Desde o início, a nossa igreja já nasceu tendo um líder, organizada, direcionada, conduzida, alimentada, sustentada pelas mãos de Deus. Desde os seus primórdios, desde sua fundação, as mãos de Deus estavam sobre ela, e as mãos de Deus continuam sobre ela, e a força do Espírito Santo a mantém firme pelas estradas do mundo, aonde estamos a caminhar. Olhamos para Pedro, olhamos para Paulo, pessoas chamadas, pessoas que deixaram tudo para ouvir os apelos de Cristo. Hoje nós também podemos dizer: eu fui chamado, eu sou chamado a ser pai, ser mãe, ser padre religioso, ser padre diocesano, ser diácono, ser religioso, ser liderança. Assim como Jesus chamou Pedro para coordenar o grupo, assim como ele deu a responsabilidade a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra tu edificarás a minha igreja, não a minha igreja, e nada neste mundo poderá destruí-la, nada neste mundo poderá derrubá-la, nenhuma força do mal, nenhuma pedra que se lança contra a igreja derrubará, nada neste mundo poderá abalar e destruir a igreja que Deus quis fundar na herança de Israel, na pessoa de Pedro, pedra, rocha, escolhido. Poderia ser uma outra pessoa, mas Jesus chamou Pedro de pescador de peixes para ser pescador de almas, pescador de corações, pescador de vidas. Amados irmãos e irmãs, então neste domingo olhamos para a nossa igreja e agradeçamos a Deus, porque na pessoa de Pedro, o primeiro Papa, e na pessoa de Francisco hoje, ela mantém a unidade, ela mantém a fidelidade ao mandato de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos não querem carregar a cruz de cada dia, muitos não querem derramar o seu sangue, como Pedro derramou, como Paulo derramou na morte do martírio na cidade de Roma. Lá eles derramaram o sangue pela causa da igreja, pela causa do Evangelho, pela causa de Jesus Cristo. Então nós olhamos hoje para São Pedro e São Paulo. Conceda-nos, Senhor, essa coragem de ser pais verdadeiros, uma igreja fiel, uma família orante, um cristão comprometido. Que nós saibamos derramar hoje o nosso sangue pela verdade, pela vida, pelos valores, pela família, pelas vocações, pela vida religiosa. E nós ouvimos na liturgia da palavra de hoje, na primeira leitura, Pedro está na prisão. Qual é a atitude da igreja diante da prisão? A oração. Pedro na prisão, a igreja reunida, rezando, intercedendo, pedindo e acreditando. Essa igreja sou eu, essa igreja somos nós, essa igreja é a sua casa,
Essa igreja é cada um de nós, batizados, crismados e alimentados pela palavra, fortificados pela Eucaristia. Olhamos para a segunda leitura, que bonita a expressão de Paulo à comunidade de Timóteo: combati o bom combate, completei a corrida e guardei o mais importante, a fé. Guardei a vida, guardei Deus, guardei os valores que não passam. Então que a coragem de Pedro e a corrida de São Paulo seja espelho para a nossa vida. Não tenhais medo de defender a vida, não tenhais medo de falar em nome de Deus, não tenhamos medo de ser a igreja profeta, de ser a igreja profetiza, de ser a igreja canal de esperança. Não tenhais medo de anunciar para o mundo que você é católico, que você é cristão, que você é amigo do Papa, que você reza pelo Papa, que você obedece às suas diretrizes, porque Ele não manda, Ele obedece àquele que o chamou, e em nome dEle, Ele pastoreia o rebanho que hoje está sob a sua responsabilidade. Quais são as corridas que estamos a fazer? Quais são os combates que cada dia nós somos convidados a combater? Um exemplo claro, a Covid, se ela não for combatida a cada dia, dificilmente será superada. Combater na proteção, combater no apoio à ciência, combater no cuidado para com a vida. Nós temos os nossos combates em casa, na nossa comunidade, na paróquia que eu moro, também tem os seus combates, dia e noite, 24 horas, mas nós não combatemos sozinhos, nós não evangelizamos sozinhos, nós não rezamos sozinhos, nós rezamos com a igreja, nós combatemos com Cristo. E aí vem o evangelho de hoje. Jesus hoje vai na catedral e pergunta para todos: o que eles estão dizendo acerca da minha pessoa? O que dizem os homens sobre mim? Hoje ele pergunta para nós, Catedral São Francisco Xavier: quem sou eu para você? Quem sou eu para a sua família? Quem sou eu para a sua comunidade? Quem sou eu, Jesus Cristo, na tua caminhada? E Pedro, no meio da multidão, levanta a mão e responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. É uma afirmação de fé. Tu és Jesus Cristo, tu és o Messias, o enviado de Deus, tu és o Filho de Deus. A resposta de Pedro deve ser hoje a nossa resposta. É a resposta de Francisco, é a resposta do Padre Ronque, é a resposta de todo cristão batizado. Quem é Jesus Cristo para nós? Não é uma ideologia, não é uma passeata, não é um outdoor, não é um cartaz. Jesus Cristo é uma pessoa, é Deus que se encontrou conosco, é o céu que desceu à terra e aqui armou a sua tenda. Jesus Cristo não é uma leitura de mãos, não é um jogo de carta. Jesus Cristo é uma pessoa com a qual nós nos encontramos no dia do nosso batismo, e na catequese o conhecemos, e na prática da nossa fé nós vamos nos alimentando, e na celebração da Eucaristia nós comemos nesta mesa, porque ela não é estranha para nós. Esta mesa nós conhecemos, porque nesta mesa Deus se faz carne, Deus se faz sangue para alimentar a nossa vida. E depois a leitura continua pela belíssima afirmação. Olha a resposta de Jesus: tu és Pedro, e tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligar aqui será desligado. Olha o poder, não para mandar, para servir. Que a gente possa aprender que o poder que Deus nos deu não é para oprimir, não é para negar a ciência, não é para duvidar e nem debochar das pessoas que estão a morrer. O poder que Deus nos delegou, a nós religiosos, a nós sacerdotes,
a nós batizados e enviados é o poder de se abaixar e lavar os pés uns dos outros. Quando a gente se abaixa, a gente reconhece que Deus é maior, e mesmo Ele sendo maior, Ele se abaixou, se inclinou para lavar os pés do grupo que Ele escolheu. Então que Deus nos dê essa graça, que é exemplo de Pedro e é exemplo de Paulo, sob as orientações de Francisco, o Papa, que o Senhor nos deu de presente, de amar a igreja, de amar essa barca, de amar as sementes que um dia a igreja plantou no nosso coração. Então que Deus nos conceda essa graça. E quando nós olhamos aqui hoje também, junto do Papa, o sangue, nesse relicário, contém o sangue de São Luís Orione. Chegou em Joinville no dia 23 de maio e fica conosco até 30 de julho. Percorreu todas as ruas do Morro do Meio, na experiência da pré-missão orionita. Está conosco. E hoje, o sangue de Dom Orione, no dia em que celebramos o martírio, o sangue derramado de Pedro e de Paulo pela igreja, Dom Orione, que foi apaixonado pelo Papa, Dom Orione, que fundou uma congregação de padres, irmãos, irmãs e tantos leigos que se juntou a nós. Dom Orione, que chegou em Joinville 2019 no Morro do Meio, onde assumimos a paróquia. Dom Orione, que chegou em dezembro em Joinville com a obra do pequeno Cotolengo joinvilense, essa obra que está sendo construída no Morro do Meio, uma obra de caridade para cuidar de quem? Dos que mais precisam. Quando fores ao Morro do Meio, terá um postal a mais para visitar, além da paróquia, a obra de São Luís Orione. E quem tem acesso aos meios de comunicação, acesse o que é o pequeno Cotolengo de Curitiba, o pequeno Cotolengo de Dom Orione, e lá você vai ver uma obra de caridade que está chegando aqui na cidade para cuidar dos que mais precisam, dos que mais necessitam. Para Dom Orione, aqueles que a sociedade despreza, para nós são ouro, tesouro, porque é uma vida machucada, é uma vida quebrada. E o pequeno Cotolengo já está plantado nessa terra joinvilense, no bairro Morro do Meio. Obra de Dom Orione para semear o bem, fazer a caridade acontecer. Então que neste domingo, onde celebramos São Pedro e São Paulo, que Deus nos conceda essa coragem de falar, essa coragem de amar, que foi de Pedro, que foi de Paulo, que foi de Dom Orione, que hoje é de Francisco, e é de todos nós. Onde se fala a verdade, o amor se faz presente. Que essa igreja está viva, que essa igreja tem o sangue da fé, tem o sangue da alma, tem o sangue do amor, tão caro ao cristianismo, tão caro à fé católica, principalmente na pessoa de Pedro, o primeiro Papa, na pessoa de Paulo, o grande catequista que o mundo conheceu. Quem mais falou do Evangelho depois de Cristo no mundo foi São Paulo. E hoje peçamos a eles que junto de Deus intercedam por nós, e que São Luís Orione interceda pela obra da catedral, pela igreja de Joinville, e que o nosso pequeno Cotolengo seja a casa da caridade, para quem precisa, para quem deseja ajudar e para quem deseja conhecer, porque a caridade é serviço, é servir Deus naqueles que mais precisam. Que assim seja. Amém?